Foque. A lusofonia em foco. Começamos a falar, eu gostaria de começar a falar, porque, no fundo, Dostoiévski encarna em grande parte a alma russa. Uhum. E Por quê? eu começaria por citar uma expressão de Robert Browning, que um dia escreveu: eu quero provar a minha alma. Provar, e eu estou a utilizar a palavra provar no duplo sentido. No sentido de demonstrar a minha alma, demonstrar aos outros a minha alma, ou demonstrar a mim mesmo a minha alma, e de prová-la, degustá-la. Sentir-lhe o gosto da minha alma. E aquilo que eu lhe pergunto é uma pergunta talvez incómoda. Será que a Rússia de Dostoiévski até hoje tem vindo a provar a própria alma? Olha, o Dostoiévski é um autor bastante ambivalente, como também é ambivalente a situação da Rússia no concerto histórico das nações. E eu falo isso sendo brasileiro, também numa posição ambivalente. Por quê? Se nós Rússia e Brasil são países da periferia do sistema capitalista. E tem uma diferença, eu vou falar muito rapidamente do Brasil para entender a diferença da oligarquia da elite russa para a brasileira. A elite brasileira, o Brasil é um país formado no contato com Portugal, é claro. O Brasil já existia, não como o Brasil, mas já tinha seus moradores e moradoras originais, antes da chegada dos europeus, dos portugueses, também dos franceses, holandeses, à costa brasileira. E o Brasil ele vai entrar no sistema do Concerto das Nações com aquilo que a historiografia e o Marx convencionou chamar de sistema colonial, aquilo que o Marx chamou de acumulação primitiva dos capitais, para depois chegar à Revolução Industrial. A Rússia também tem um atraso em relação aos países de capitalismo central, nomeadamente aí França, Inglaterra e depois a Alemanha, que se formou como país tardiamente, no fim do século XIX. Mas a Rússia também tinha um capitalismo industrial retardatário em relação aos países de capitalismo central. Só que tanto Rússia como o Brasil têm e tiveram um potencial enorme como nação, foram dos países que mais cresceram economicamente no século XX, com muitas diferenças no que tange a Rússia e o Brasil. A Rússia no experimento ali, a União Soviética no experimento do centralismo de planejamento a partir da Revolução, e especificamente a partir ali final da década de 20, começo da década de 30, com os planos centrais do Stalin, todo o horror que envolveu o stalinismo, e o Brasil, naquele mesmo momento, com a Revolução de 30, com o varguismo. São muitas as diferenças, não dá para eu entrar aqui, senão a gente sai do tema da live, mas só quero dizer que, historicamente, a elite brasileira tem várias frações, mas uma das coisas que me enervam na elite brasileira é não ter projeto de nação, é ter vergonha do Brasil, é não gostar do Brasil, é querer ver o Brasil como país lacaio do capitalismo internacional, coisa que, com todas as críticas que eu tenho ao regime do Putin, que é uma oligarquia, que é um direitista, que é um reacionário, lá na Rússia, com várias críticas que eu tenho, uma coisa eu gostaria de deixar claro, isso tem a ver com Dostoiévski, por isso que eu estou falando isso. Historicamente, a Rússia nunca quis ser lacaia de capital dos grandes países do capitalismo internacional, diferentemente de boa parte da fração brasileira que fez o que fez nos últimos anos, né, um processo de golpe de Estado ali no Brasil. Então, essa diferença é muito marcante. A Rússia se viu historicamente como um país que queria trazer a sua própria palavra para o mundo. Aí você vai falar, mas a Rússia não sentiu um complexo de inferioridade, como muitas vezes o Brasil sente em relação ao capitalismo internacional? Sim, mas as frações trabalhistas, desenvolvimentistas do Brasil, como as que há e houve na Rússia, pensavam um Brasil grande, um Brasil inserido altivamente, um Brasil soberano, como que acontece com Putin. Então, como estrategista militar, como estrategista político, eu posso discordar de praticamente todas as posições dele no âmbito interno. Mas ele não vê a Rússia como lacaia dos Estados Unidos, por exemplo,
E a União Europeia, a gente sabe quem manda, obviamente, na União Europeia são os Estados Unidos ali. Então, a Rússia não se vê. Mas verá a Rússia como um lacaio da China. Então, uma coisa interessante. Por quê? Porque a China tem um poderio econômico, a gente tem uma série de sanções colocadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos, é jogar a Rússia no colo da China. Porque o que se faria? Né? Mutatis mutandis, quando os Estados Unidos cerceiam a Revolução Cubana, Cuba ia fazer o quê? Ia buscar a guarida de quem? Da União Soviética. Estava colocado. Né? E, na verdade, né, aí a gente sai, não vou entrar muito nesse tema para voltar à sua resposta, é um tiro no pé dos maiores que os Estados Unidos estão fazendo, porque vão gerar um dos maiores blocos econômicos militares da história da humanidade, colocando Rússia e China em conluio. A Rota da Seda vai... Tem projetos de construção dessa ferrovia da nova Rota de Seda, daqui de Lisboa, 4 horas e meia abaixo aqui de Braga, ao sul, até Beijing. Então, vai ser um bloco muito interessante ver essa disputa. Mas eu estou contando tudo isso por quê? Porque o Dostoiévski faz parte de um entroncamento da cultura russa, um entroncamento que contrapunha os eslavófilos aos ocidentalistas. Os ocidentalistas, entre os quais os mais notórios, os bolcheviques, os comunistas russos, eles achavam que a Rússia deveria copiar mesmo os modelos do capitalismo ocidental, se modernizar, negar o seu passado eslavófilo, cristão ortodoxo. Para vocês terem uma ideia, a Rússia, tal como nós a conhecemos, ela se forma com o rechaçamento das invasões tártaro-mongóis, de dominação secular ali na Rússia, e da formação de um Estado-nação com um líder forte ali, o Ivan III, o anterior ao Ivan IV, o Ivan o Terrível, Ivan Grozny, e daí esse imaginário de líder forte na Rússia, que vem realmente da formação da Rússia. Pode ser que você já tenha ouvido o Tsar de todas as Rússias. Aí me pergunto, como assim todas as Rússias? Não tem uma Rússia só? Não, na época não. Tinha a Rus de Moskva, Moscovita, e a Rus de Kiev. Daí essa coisa histórica com Kiev e tudo mais, que a gente, se quiser, pode entrar nesse plano também. Então... E a Rússia de Kazan. E a Rússia de Kazan. Então, Kazan é uma situação complexa porque, por exemplo, eu estive em Kazan, e Kazan é uma república a capital da República do Tartaristão, na Rússia, e tem muita população muçulmana lá. No Kremlin, que é a fortaleza de Kazan, você tem uma igreja ortodoxa construída pelo Ivan o Terrível e uma mesquita. Então é uma coisa formidável. A Rússia é um país pluriétnico, plurinacional, plurilinguístico e tudo mais. Então o que eu quero dizer é o seguinte, Dostoiévski, ele não era nem estritamente um eslavófilo, pura e simplesmente, ele defendia as tradições russas, achava que a Rússia poderia ser, ao fim da vida, ele pensou assim, que a Rússia poderia ser um antídoto contra o ateísmo, o individualismo do capitalismo ocidental. Curioso, né? Dostoiévski era um anticapitalista à direita, defendendo, no fim da vida, posturas feudais, monárquico-feudais, de um cristianismo ortodoxo lá. Ao mesmo tempo, ele era um pensador refinadíssimo, em muita afinidade com todo o pensamento. Ele começou por ser altamente racionalista, começou por ser socialista e entrar num atentado contra o czar Alexandre. Na verdade, Dostoiévski, no começo da vida, ele fez parte de um grupo chamado Círculo de Petrashevski, que queria abolir a servidão no fim da década de 1840 e queria construir uma república socialista na Rússia. Foi preso com os membros do Círculo de Petrashevski e condenado à morte. A pena foi comutada e revertida em longos anos de trabalhos forçados. Quando o Tsar Alexandre foi assassinado, Dostoiévski já estava morto, né? Ele morreu em 1881, em janeiro, e o Tsar foi assassinado, salvo engano, em fevereiro ou março daquele mesmo ano. Mas Dostoiévski já tinha virado de posição. Começo de sua vida, essa posição esquerdófila do Dostoiévski, que nunca foi anticristã, ele achava que o cristianismo tinha uma afinidade muito grande com a ética do socialismo, com a dimensão do Sermão da Montanha. A oscilação do Dostoiévski da esquerda para a direita tem a ver também com uma dimensão de que ele viu os movimentos revolucionários dos quais ele próprio havia feito parte romperem completamente com as tradições cristãs, espirituais da Rússia
e romperem com as tradições, então, russófilas, que ele achava a base da formação nacional e da mensagem que a Rússia podia trazer. E é interessante isso, porque eslavófilos e nacionalistas, e ocidentalistas, eles fogem a trajetória da Rússia. A Rússia se pensa, qual o nosso papel? A Rússia não se pensa como lacaia dos Estados Unidos, ela se pensa assim, qual o nosso papel? O que a gente tem a dizer ao mundo? Qual o nosso papel civilizatório? Então, o Putin, para dar o salto aí, ele tem se aproveitado muito de leituras, por exemplo, como essa que o Dostoiévski fez. Então, ele fala assim, a Rússia tem que se autodeterminar, tem que ter o seu papel no mundo, tem que se colocar. Tem uma estátua do Dostoiévski em frente à Biblioteca Lenin, em Moscou, que está lá pertinho do Kremlin. Antes tinha a estátua do Lenin lá. Agora tem a estátua do Dostoiévski. E os nacionalistas putinistas, todo ano se reúnem no aniversário do Dostoiévski, no dia 11 de novembro, para fazerem ódio ali aos nacionalismos dostoiévskianos. Essa não é, só para deixar claro, a única visão do Dostoiévski, nem é a visão do Dostoiévski com a qual eu concordo. Não estou aqui colocando a minha visão sobre o Dostoiévski, estou colocando a visão de como algumas vozes dele pensavam. Então, a história da Rússia é a história dessa ambiguidade, é a história de uma marca de tentar se inserir no capitalismo global, no Conselho das Nações de forma altiva, soberana. A Rússia, diferentemente de Portugal há muitos séculos, mas depois da Inglaterra, da França, da Holanda, não teve um império além mar, mas teve um império colonizador no Cáucaso, na Sibéria. Então, as regiões de disputa são territoriais, não são de além mar, né? Então, essa marca da identidade russa, dessa ambiguidade, dessas tensões. Sim, mas o próprio Dostoiévski, já não falando em Tolstói, o próprio Dostoiévski tinha, e os romances dele, a obra dele, deve muito ao Ocidente. E é muito ocidental. A obra aliás, dele, os grandes problemas... Eu diria que é o Ocidente que deve... Os grandes problemas eu diria que é o Ocidente que deve ao Dostoiévski e ao Tolstói. Dostoiévski e Tolstói mudaram a história da literatura. A França, que recebeu, né, a literatura russa e a disseminou pelo mundo, né, que era o centro nevrálgico da cultura europeia ali à época, mudou muito a literatura russa. Vocês sabem, né? Fazer uma brincadeira com os franceses, sem qualquer tipo de revanchismo nacional. Vocês conhecem, é famosa no mundo a humildade dos franceses, né? São muito humildes. Então, eles recebiam a literatura russa e mudavam. Da cabeça deles, mudavam. Eles galicizavam os textos literários. Mas a literatura europeia, a literatura mundial, ela não é a mesma depois de Dostoiévski e Tolstói. Então, os grandes... Há uma coisa que se costuma dizer que há quem refira isso, e eu estou a lembrar-me particularmente de George Steiner, que diz que Tolstói é muito homérico, enquanto que Dostoiévski é muito shakespeariano. Olha, mas eu queria pegar um gancho daí, posso? É o seguinte, para quem me conhece, meu nome é Lorelai, eu também sou aqui da Rádio Transforma. O que eu queria era o seguinte, que você comentasse a partir daí também essa vocação para profeta dos autores russos. Você acha que eles embarcaram nessa e lograram algum êxito? As visões de sociedade em construção, ou que eles podiam contribuir? Isso se confirma? Então, eu vou pegar esse gancho para ligar o que eu estava dizendo. Se Machado de Assis fosse russo, ele seria forçado ao messianismo. Porque o Brasil gerava a ironia do Machado de Assis, não só metafisicamente, schopenhauerianamente. A elite brasileira, para um autor genial como Machado de Assis, só pode gerar escárnio. Porque uma elite que tem vergonha do próprio país, que não gosta do próprio país, que gosta de ser subordinada aos interesses internacionais, só pode gerar escárnio numa figura universal como Machado de Assis. Né? A elite, frações golpistas, reacionárias do Brasil, merecem isso, merece que você ria delas. O problema é que você ri delas, e elas estão lucrando, sendo sócias do imperialismo. Quem está morrendo de fome, quem está sem emprego agora, é boa parte da população brasileira. Essa é a tragédia do Brasil, né?
Porque esses não estão perdendo dinheiro, né? Esses não estão. Eles estão rindo às custas do povo. Eles riem de si mesmos, eles queriam ser europeus, eles queriam estar em Miami, né? Que é uma cidade muito culta. Eles se acham europeus, né? Não, eles, na verdade, eles não têm nem noção na verdade, da eles se veem agora como de Miami, uma cidade que eu nunca vi uma livraria em Miami, né? Não vi. O nível de leitura dos Estados Unidos, morei lá 2 anos. É uma coisa assim, o nível médio, uma coisa terrível, né? Tem uma livraria, então é isso. É assim que eles se veem, vamos dizer assim. Mas se Machado de Assis fosse russo, a Rússia tinha, é isso que eu estou dizendo, ela falava qual é o nosso papel, o que a gente deve fazer para o mundo, como a civilização russa, que não é nem europeia, nem asiática, é eurasiática, tem a sua igreja nacional, a igreja russa, que é o caso das igrejas ortodoxas, você não tem uma sede em Roma, elas têm uma sede nacional, tem a igreja búlgara, a igreja romena, a grega e a russa, a ucraniana também, né? E a russa. Então, a Rússia tem um pensamento nacional, mas que é pan-nacional. E isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Isso vai dar na extrema-direita europeia. Isso é terrível. E o senhor Putin responde por isso. Porque esse pan-russismo é o que está na base da entrada dele na Crimeia, é o que está na base da entrada dele no Donbass, ali em Donetsk, né, em todas as regiões ali do leste. Né? Eu entendo... Quando ele fala, por exemplo, é gozado, né? Estão falando que eu entrei na Crimeia, que tem toda a ligação histórica com a Rússia, e também tem com a Ucrânia, né? Eu não sou a favor de anexação de nenhuma região, né? Mesmo sabendo que a direita ucraniana, na Segunda Guerra Mundial, era assim, ó, com os nazistas, a extrema-direita ali ucraniana era desse jeito, um em carne com os nazistas, mas, de qualquer maneira, ele fala, os Estados Unidos entraram no Iraque e no Afeganistão, não sei qual a ligação histórica dos Estados Unidos com o Iraque e com o Afeganistão. Então, esse é o papel da Rússia. Então, o profetismo, o messianismo desses escritores é função desse aspecto filosófico histórico de como a Rússia se vê no concerto das nações. Era pedido dos escritores russos que trouxessem essa mensagem. E é importante dizer que a Revolução Russa é o evento que, por exemplo, o grande Eric Hobsbawm chama de fundante do século XX, junto com a Primeira Guerra Mundial. Aliás, a Revolução Russa não teria acontecido, a gente sabe hoje, sem a Primeira Guerra Mundial. Não dá para entender o devir do século XX sem a Revolução Russa. Tudo que aconteceu no século XX, depois da Revolução Russa, tudo que aconteceu é decorrente desse processo da Guerra Fria, desse processo de disputa. Então, assim, o messianismo da literatura russa é o messianismo de uma literatura que, por não haver sociedade civil na Rússia, por não haver universidade livre, por não haver partido político livre, por haver a censura do czar, era nas obras de literatura russa que a sociedade vocalizava suas expectativas e seus anseios. É por isso que a gente lê um Flaubert com deleite estético, mas não, eu diria, com admiração em parte ao Flaubert, mas nem de longe comparado à admiração que eu sinto por Tolstói e Dostoiévski. O Flaubert, aliás, desculpe, o Ocidente, em relação, pensando nós no século XIX, o Ocidente não tem nada comparável. A literatura russa, Dostoiévski e Tolstói estão muito acima de Flaubert ou de Dickens ou de qualquer outro romancista ocidental. Então, eu quero chamar atenção para isso. Não havia uma divisão intelectual, estética, política, social, filosófica do trabalho entre literatura, política, economia e sociedade. É por isso que você vê as personagens dessa época falando Deus existe, Deus não existe, est Bog ili niet. Deus existe ou não? A Rússia vai fundar uma nova sociedade humana? O cara não estava só não era a Emma Bovary e o Charles Bovary ali, casados em casa, claro que aquilo ali prisma o todo da sociedade. Mas na literatura russa de um Tolstói e de um Dostoiévski, o mundo aparece, a constelação das grandes questões encarnadas nas personagens. Por isso a gente sente essa pulsão. Mas eu quero dizer a vocês que o mesmo acontece no Machado de Assis. Só que eu tendo a dizer que o escárnio do Machado de Assis é um escárnio que não é só metafísico, ele era muito pessimista com relação à natureza humana. É muito, muito terrível. Só que é um escárnio também da posição referencial do Brasil. As tendências trabalhistas, progressistas do Brasil não gostavam disso. Não gostavam, tentaram um Brasil diferente. Os Estados Unidos não deixam, né? Eles não querem nenhuma outra potência lá na América Latina, que eles veem como o quintal deles. Eles podem ter o quintal deles. A China e a Rússia não podem. Eu gostaria que o imperialismo não existisse nem para os Estados Unidos, nem para a Rússia e para a China. Mas os Estados Unidos eles gostam só de um imperialismo, que é o deles. Então a Rússia,
O messianismo da Mas são Rússia é predestinados. função dessa posição. Eles se acham predestinados, né? Eles se acham... Isso. E tem até uma teoria religiosa para isso, que é o destino manifesto. Sim. Aliás, é curioso aproximar-se um pouco Putin de Donald Trump. Há aí Putin, e até é curioso, a religião em Dostoiévski e a função da religião em Trump. Olha, que tem uma função. Mas eu gostaria de voltar a Dostoiévski e para aquilo que eu considero central na obra de Dostoiévski, que é a lenda do Grande Inquisidor, que no fundo é o abordar das grandes questões humanas, da liberdade, da dúvida, da razão, ou daquilo que ele chamou o milagre, o mistério e o poder. Ele dizia que aquilo que fazia a sustentabilidade dos povos era o milagre, o mistério e o poder. Isto é, no fundo, aquilo que ele defendia era a Rússia czarista. A Rússia czarista, o Grande Inquisidor... Milagre, mistério e poder são essencialmente a Rússia czarista. Então, o Grande Inquisidor não é o melhor momento da obra de Dostoiévski para a defesa da Rússia czarista. Na verdade, o Grande Inquisidor é o que há de mais progressista, emancipatório e espiritualmente livre na obra de Dostoiévski. A crítica que o Grande Inquisidor faz é ao que ele chama de ateísmo católico, que para ele é o pai do socialismo. Dostoiévski vê o movimento social... Isso é a visão dele. Tá? Não estou dizendo que eu concordo com isso, mas é assim que ele pensava. Ele vê o catolicismo como a derrocada da fé, da espiritualidade para o poder político. Então, para ele, catolicismo é poder terreno, é ateísmo, e o catolicismo está na base do socialismo, que para ele não era diferente do capitalismo. Sabe o que é interessante? Dostoiévski viveu no século XIX, mas ele falou muito do século XX. Porque se a gente olhar capitalismo e socialismo para além do dogmatismo da Guerra Fria, eles são muito semelhantes, mas muito semelhantes. No heteromaterialista, mercadológico, na dimensão de que só existe essa vida. Lá no Grande Inquisidor, a gente tem uma dimensão de que o Cristo é a figura da liberdade. É uma longa discussão, são as melhores páginas que eu li na vida. E no meu livro lá sobre Dostoiévski, minha tese de doutorado, Dostoiévski e a Dialética, eu tenho um capítulo inteiro de análise sobre o Grande Inquisidor. Mas eu diria o seguinte, para Dostoiévski, e essa é uma análise dele bem circunscrita ao século XIX, porque é gozado, né? A Rússia é uma sociedade que é abarricada para o capitalismo ocidental, como se essa Rússia só existia na cabeça dele. Essa Rússia era muito mais contraditória do que ele imaginava, nacionalista que ele era. Mas, de qualquer maneira... Aliás, todo aquele discurso, toda a obra, ao contrário do que muita gente diz e muitos autores dizem, a obra é extremamente contraditória. Os próprios irmãos Karamazov são extremamente contraditórios. Meu entender. O que é importante colocar é o seguinte, a posição dele é a seguinte, existem vozes em Dostoiévski que não são tsaristas, que não são adstritas àquele nacionalismo xenófobo do século XIX. E o Grande Inquisidor é um exemplo em que a fé se faz pela escolha, pelo livre-arbítrio, pela liberdade. Por isso que o Grande Inquisidor, que é o ateu, ele elogia Jesus Cristo. Porque Cristo está trazendo uma dimensão de liberdade para a fé. Essa é uma discussão que a gente pode fazer num outro momento. Mas, assim, quando Dostoiévski é nacionalista, é porque ele imagina o seguinte, olha, o ateísmo, o capitalismo, a lógica da mercadoria, o dinheiro como novo Deus, tudo isso vai suplantar toda a tradição. Não estava errado, né? Não estava nem um pouco errado. A Rússia, aí sim eu acho que ele está completamente errado, mas era a posição dele. A Rússia é uma barricada contra isso. Aí só para me dirigir a uma coisa que você colocou. O Donald Trump é o maior nihilista que pode haver. Não tem uma gota de espiritualidade naquele ser humano. Nada. O Donald Trump, para mim, ele é um nécio completo. Ele nunca leu um parágrafo na vida dele. Ele é uma das figuras mais ignorantes que pode haver.
E é uma coisa muito séria, porque é uma pessoa que nasceu em berço de ouro e mostra-se aquele espírito mas ele usava ele não todos tem os vergonha dias. de ser o ignorante que ele é. Ele não tem vergonha Mas de ser ele o usava ignorante todos que os ele é. dias, não era? Não Mas entendi. ainda comparado com o nosso ignorante, com o nosso... Nossa Senhora. Não é? Meu Deus do céu. Ainda quase que a gente pode chamar de erudito, não é? Mas Não, o é que na Trump, verdade, a ignorância gera... o Trump, isso leva-nos para uma outra o questão. É que o Trump, o entourage do Donald Trump é muito capaz. Quem está ao redor, a estrutura de Estado... Gente, presidente, vamos falar aqui, presidente é uma figuração. A gente tem o Deep State lá nos Estados Unidos, que é quem manda, né? Que está financiando lá. O presidente faz uma figuração, um jogo de cena, né? Agora, muito diferente do senhor Donald Trump, é uma das figuras mais inteligentes como estadista hoje, o Vladimir Putin. Esse, diferentemente da ignorância do senhor Donald Trump, que não acredita em nada. Donald Trump acredita em si. Se é que acredita em si, não acredita em absolutamente nada. Ele é um nihilista radical. As ligações do Putin com o Trump, vixe, aí são profundas, são escusas, são problemáticas, a gente pode colocar. Mas, assim, o que a gente tem é o seguinte, para colocar. Os Estados Unidos têm, a gente estava falando do Destino Manifesto, e eu conversei, voltando de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela está 2h30 aqui ao norte de Braga, está pertinho aqui de Braga. Eu conversei com um trampista religioso no ônibus. Religioso. Esse sim, religioso. O camarada que estava defendendo lá, dizendo que o Trump era um emissário de Deus ali. Aí eu falei, nossa, mas e o concurso da Playboy? Aí eu dou aquelas fisgadinhas, né? Mas vocês sabem que o Trump tinha um concurso da Playboy. Ele tinha um concurso das modelos lá. E pegar as colocações que ele fazia disso aí. O cara não olha para esse aspecto. Ele olha para os Estados Unidos como um país destinado a trazer uma palavra-nome e uma redenção. Nisso é muito parecido com o messianismo russo. Aliás, os messianismos em geral. Né? Os messianismos. Eles têm a mesma estrutura mitológica. Sim. De você falar, olha, a minha mensagem suplanta a sua, e se a sua não se coaduna na minha, problema é seu, porque a gente vai se engalfinhar. Isso é a lógica do fanatismo, isso é a lógica do ultranacionalismo. O Putin... E Deus está do meu lado, não é? E Deus está sempre do meu lado. Então, eles falam do Cristo russo, Dostoiévski falava sobre o Cristo russo. Então, assim, o que é importante dizer é o seguinte, a Rússia, com todos os problemas que tem, com todas essas questões da Crimeia, a gente pode debater, a Rússia não está fazendo nada diferente do que os Estados Unidos fizeram. Absolutamente nada. Então, eu acho que se a gente for criticar a Rússia, e tem que criticar muito, muito, muito mesmo, vamos criticar os Estados Unidos também, porque eu não vejo diferença alguma do que a Rússia fez em 2014 para o que os Estados Unidos fizeram no Iraque. Né? Onde estão as armas de destruição em massa? Eu não sei. Né? Se alguém acreditou nisso, eu não acredito em Papai Noel já faz tempo, mas eles diziam que estava lá arma de destruição em massa. E o que eles fizeram no Afeganistão. Né? Então, assim, a OTAN, né, quando o Putin fala que os países da Europa são vassalos dos Estados Unidos, a gente não tem a menor dúvida disso. Né? A Alemanha, por exemplo, tem um gasoduto que a Gazprom construiu de ligação com a Alemanha. Eu quero ver como a Europa vai se aquecer. Nós estamos aqui na Europa, eu quero ver o que vai acontecer. Portugal não precisa ter uma temperatura maravilhosa, mas eu quero ver os países ali da Escandinávia e das outras regiões. Eu quero ver como é que vão receber gás. Né? Porque os Estados Unidos estão intervindo nisso. É uma coisa assim. O que é interessante é o seguinte, né? A Lorelei sabe que lá no Brasil os neoliberais falam de livre concorrência. Nunca houve socialismo real, socialismo tal como na cartilha, na realidade, e nunca houve liberalismo tal como na realidade. É que agora, aqueles que advogam o liberalismo e que nunca foram liberais, os Estados Unidos, com as suas megacorporações que tolhem a concorrência, né, agora estão mostrando que vão intervir na economia dos países, vão intervir em tratados. Então, a disputa geopolítica ela é uma disputa que também encontra camadas profundas de como as nações se veem. E a grande literatura russa do século XIX, ela, em várias correntes, tentou prismar isso. O Tolstói, diferentemente do Dostoiévski, foi muito mais progressista, mesmo no século XIX. Tolstói, diferentemente do Dostoiévski, condenou a guerra do Império Czarista contra os turco-otomanos. Condenou claramente. Dostoiévski era xenófobo, Dostoiévski era antissemita no fim da vida, tem vários comentários lamentáveis,
Tolstói era ecumênico. Tolstói foi ler o budismo. Tolstói tinha uma postura pacifista. Tolstói, politicamente, como escritor, Dostoiévski também é ambíguo. Mas Tolstói, como homem, como ser político, era muito mais progressista que o Dostoiévski. E a gente se espelha muito mais no Tolstói, nas suas posições políticas, do que em Dostoiévski. Eles seguiram trajetos de vida completamente opostos. Enquanto que Dostoiévski, de um período de dificuldades, passou depois para um período com relativa estabilidade e um certo conforto na vida, apesar do vício do jogo e dos criadores que o atormentavam, mas os criadores atormentavam-no por causa do vício do jogo. O Tolstói seguiu exatamente o contrário, não é? Ele era um senhor feudal, um terratenente, um grande terratenente, e depois desligou-se de tudo isso e quis viver numa simplicidade e numa pobreza cristã. Então, é interessante isso, porque assim, aí eu vou pegar aquela tua colocação. Do Cristo, daquela personagem dos irmãos Karamazov, do Alyosha. Do Zosime, do Alyosha. É interessante. O George Steiner falou que o Tolstói é homérico, épico, e o Dostoiévski é shakespeariano. O George Steiner sabia que essa divisão mais esquemática, ela era passível de essa dialética, essa tese e antítese era passível de uma síntese, porque os momentos psicológicos, agônicos do Tolstói são totalmente shakespearianos. E o Dostoiévski tem momentos de sua obra que são épicos, que são grandemente panorâmicos para a apreensão de todo um cenário. Então, o que eu diria? Sim, o Tolstói, a família Tolstói remonta à formação da aristocracia na Rússia. Um dos locais mais lindos em que eu já estive na minha vida, fica a 2 horas de Moscou, na cidade de Tula, onde fica a propriedade do Tolstói e Yasnaya Poliana. Aliás, os nazistas, os piratas nazistas, chegaram a Yasnaya Poliana e violaram o túmulo do Tolstói, que está sobre a relva. Está lá na casa dele. Linda a propriedade. E o Dostoiévski estava, é uma expressão do Brasil, a Lorelei conhece, estava numa pindaíba a vida inteira, né? Que era sempre passando dificuldade financeira. Só no fim da vida é que ele teve um pouquinho mais de tranquilidade. Foi viciado em jogo. Só que o Tolstói, ele foi também um dissipador, ele também foi viciado em várias coisas na vida, ele conta lá no livro dele, Infância e Adolescência. O Tolstói pensou em se matar, o Tolstói teve propensões nihilistas, e é curioso que a fé, para ambos, tem um papel crucial para a transformação do coração dos homens e mulheres e para a transformação da sociedade. As respostas que ambos vão dar são messiânicas, só que aí apontam para outros sentidos. Tolstói não era um nacionalista. Tolstói não achava que a Rússia tinha primazia entre as nações. Tolstói apontava para além do século XIX. Nesse caso, Dostoiévski é do século XIX. Eu quero apontar para vocês uma coisa nesse sentido. Eu fiz parte do meu doutorado, meu pós-doutorado lá nos Estados Unidos, junto à Northwestern University, e a minha supervisora do pós-doc, a professora Susan McReynolds, a quem eu mando um grande abraço, uma figura boníssima, ela estuda o Dostoiévski como um precursor da inteligência fascista aqui na Europa. E é justamente por causa desse nacionalismo xenófobo, antissemita, que acontece, lamentavelmente, em Dostoiévski, sobretudo no fim da vida, que ela vê características do Dostoiévski nesse sentido. Não propriamente, mas também nas obras artísticas, mas menos. Mas nos textos de intervenção política do Dostoiévski, quando ele era jornalista, no Diário de um Escritor. Então aí a gente percebe como os nazistas leram Dostoiévski nos seus textos de jornalismo e elogiavam o antissemitismo odiento do Dostoiévski e esse nacionalismo. Só que eles invertiam o sinal. Onde Dostoiévski falava da Rússia, eles falavam da Alemanha. Então aí a gente vai percebendo. Então é interessante ver como Tolstói, na sua espiritualidade, era menos ambíguo do que o Dostoiévski. Então George Steiner, lá no Tolstói ou Dostoiévski, ele fala que o Tolstói é menos ambíguo, não que não o seja, até humanamente o foi, mas que num determinado momento o Tolstói subordinou a sua obra à pregação, ao passo que Dostoiévski, dialético, sofista, tenso, contraditório, tinha um espírito eminentemente artístico. Tolstói era mais pregador para o George Steiner do que artista. Lógico que era artista também. Mas o pregador Tolstói
falou mais alto do que o artista Tolstói. E o Steiner... Mas ambos tinham algo em comum. Em meu entender, ambos tinham algo em comum. É que acreditavam numa redenção do homem. Ah, sim. Então, o Tolstói e o Dostoiévski... O Tolstói... Isso, já agora falo-nos nisso. Você é uma pessoa que conhece profundamente quer Dostoiévski, quer Tolstói, e fala-nos dessa concepção de redenção do homem em ambos. Então, é interessante pensar. No século XIX, a humanidade acreditava no projeto utópico. Eu tenho... Pensando como escritor, e como alguém que analisa a condição humana, Donald Trump não acredita em absolutamente nada. Nada. Ele é um nihilista total. Não tem projeto faz um humano. Paralelo com o Putin. Ele acredita nisso aqui, ó. Ele acredita nisso aqui e em poder. As pessoas que trabalharam com ele, que saíram do entourage dele, falavam: a Venezuela tem petróleo, vamos invadir. Falava assim, abertamente. Eu estou falando de pessoas que saíram do gabinete dele e faziam isso. Quer dizer, ali você vê a diferença de ethos, né? Você pode falar, o Putin acredita, olha, ele diz que acredita em Deus, o senhor Vladimir Putin diz que é cristão ortodoxo. Mas eu entendo, e ele é muito inteligente, ele sabe que a população russa, como diz a Svetlana Alexievich, essa belíssima autora, de 5 livros sobre a época soviética ali, ele entende que os russos, a civilização russa viveu com grandes ideias ao longo do tempo. E o vácuo deixado pelo fim da União Soviética foi ocupado, e o Putin foi um engenheiro social nesse sentido, pela retomada da ortodoxia como ideia nacional. Os russos não veem a sua igreja como um católico vê Roma. Inclusive porque o português, o brasileiro, que são católicos, eles têm o Papa como autoridade, como guia espiritual. Aliás, esse Papa merece meu respeito integral. Isso é um cristão, né? Na acepção de Jesus Cristo. Esse sim, não o anterior, nem Nossa Senhora, mas esse aí sim. Esse é um camarada que eu respeito muito, o senhor Papa Francisco argentino ali, né? E agora, o russo vê a sua igreja em simbiose com o Estado. Aliás, Estado em russo é Gasudarstva, e Gasudar é senhor. Daí a dimensão de poder unipessoal, pessoal do Tsar. E uma vez eu ouvi na Rússia, morando na Rússia, estudando Rússia, a gente vê isso. Essa criação da Revolução Francesa, da maturação da história europeia, mas sobretudo da Revolução Gloriosa Inglesa e da Revolução Francesa, da tripartição dos poderes, proposta ali pelo Montesquieu, do executivo, legislativo, judiciário, impessoalização do poder e tal, isso os russos veem como uma abstração alheia às suas tradições. Bom, Portugal teve rei durante séculos, a Espanha, e tem uma questão... A gente quer inculcar republicanismo na cabeça das pessoas que, infelizmente, gostam do rei, gostam de tradição monárquica. Agora, na Rússia, isso é muito forte. E eu ouvi de uma estudiosa de Dostoiévski, em 2018, última vez em que estive na Rússia, que o Putin, para ela, estava preparando o retorno da monarquia. Que ele estava preparando o retorno de uma tradição unipessoal de poder, que vai ser oligárquica. Eu não tenho a menor dúvida de que, se não houver uma grande revolução, uma grande convulsão, o sucessor do Putin, que só vai sair do poder de morte morrida ou matada, que ele só sai morto, ele vai morrer no poder, o sucessor dele é alguém da camarilha dele, é alguém daquele grupo, é alguém que ele vai preparar de dentro para continuar. Então, não lhe faltam meios de se perpetuar e fazer o sucessor. Não é? A tradição que ele tem da KGB, os conhecimentos que ele tem, não é? E com a alta cúpula endinheirada também. Mas ele alia de uma maneira inteligente, eu peço desculpa, para além daquilo que a Laura lá está a dizer, eu entendo que o Putin alia de uma maneira inteligente aqueles fatores que aparecem em Dostoiévski. O milagre, a metafísica e o poder. No fundo, isso é utilizado por Putin. Eu entendo que aquilo que sucedeu, a Rússia está um pouco condenada a estar ligada a este tríplice dilema. Mas aquilo que eu entendo que sucedeu com Stalin foi precisamente que ele abandonou completamente
a ideia de milagre e de metafísica e passou a centrar-se apenas no poder. Em termos, em termos, porque procurou construir um mundo sem milagre, sem metafísica. Olha, em termos, viu? Porque primeiro que o stalinismo é uma religião, inclusive culminando com Deus encarnado na Terra, porque o culto à personalidade, que é muito forte na tradição ortodoxa, o tsar, todo tsar era canonizado depois que morria, e agora o Putin canonizou o tsar Nicolau e seu filho Alexei. Eu estive em Ekaterimburgo, cidade que fica na divisa entre Europa e Ásia, a 24 horas de trem de Moscou, cidade linda, fica ali nos Urais. Onde foram fuzilados. Onde era a casa do comerciante Ipatiev, onde eles foram fuzilados, e agora, onde as cinzas dele foram aspergidas, eles construíram um monastério. E se diz que a Rússia tem que rezar pelo pecado de ter fuzilado os czares. Olha, eu não sou a favor da morte de ninguém, mas eu gostaria que os czares rezassem por todos os crimes que cometeram contra a população russa também. Não sou a favor da morte de ninguém. Mas eles também deveriam rezar pelos crimes que aquela monarquia corrupta e arbitrária cometeu contra a sua população. Mas, de qualquer maneira, o que é interessante pensar é o seguinte, é que o stalinismo, e eu vou contar um caso para vocês que eu vivenciei na Praça Vermelha, quando eu morei lá em Moscou. O stalinismo, o Stalin chegou a dizer que a população russa, o povo russo, era czarista. E o Stalin era muito inteligente, mas muito, não era pouco não, era muito inteligente. Diferentemente do que o Trotsky dizia, que o Stalin era uma ilustre mediocridade, talvez o Stalin certamente não tinha a cultura e o talento literário do Trotsky, maravilhoso. Só que o Stalin era muito mais habilidoso do que o Trotsky, o resultado a gente sabe qual foi, quem morreu, quem mandou matar e quem morreu. Né? Tá aí, a gente sabe quem ganhou essa disputa. Mas, assim, nem fugindo conseguiu se safar. Exato, exatamente. Mas o que é importante dizer é o seguinte, a hora que o Lenin morre, e na verdade é envenenado pelo Stalin, paulatinamente, o Lenin tem um derrame, e ele vai sendo morto paulatinamente pelos piratas do Stalin ali. É do Stalin a ideia de colocar o corpo do Lenin no mausoléu. É do Stalin. Por quê? Porque o povo russo, parcamente alfabetizado, basta a gente vai para aquelas igrejas lindas da ortodoxia, o evangelho está desenhado na parede. E está desenhado por quê? Porque as pessoas não sabem ler, não sabiam ler. Então elas entendiam vendo as histórias. Então o povo russo tinha uma dimensão muito pessoal com o poder. A figura do Batyushka era o nome, papaizinho, como chamava o Tsar Pai. Então essa dimensão fundamental, o Stalin soube incorporar. Quando a União Soviética... Primeiro que quando a Revolução Russa ganha, depois que ganha a Guerra Civil, as igrejas são fechadas. Elas são fechadas. Só que quando a Alemanha nazista, com a Operação Barbarossa, em 22 de junho de 1941, invade a União Soviética, o que o Stalin manda fazer? Manda reabrir as igrejas para ganhar o poder, o coração do povo. O regime tinha 20 anos. E o tsarismo, o cristianismo ortodoxo, séculos. Centenas de anos. Então ele sabia adaptar a mentalidade. Ele era um psicólogo de massas empírico. Ele entendia de psicologia social empiricamente. Então o stalinismo é uma espécie de culto à personalidade e religião. Basta ver. Eu falo isso para os marxistas, eles querem me matar. Eu falo, não, matem a realidade, não matem a mim. Mas nós estamos vivendo essa era toda, no Brasil também, nós temos isso. O bolsonarismo é muito parecido. Olha, com toda a admiração que eu tenho pela centro-esquerda brasileira e pela figura do Lula, o Lula sabe que o personalismo que faz com que se vote nele é um personalismo que faz com que se vote em outra figura carismática, ainda que totalmente questionável, claro, como o Bolsonaro. Existe um personalismo ali, no Lula como no Bolsonaro. Claro que é só isso a semelhança, não tem absolutamente nada de semelhante em termos políticos. Mas eu acho que há uma diferença muito gritante, porque um tem uma obra, o outro não tem nada. O outro, aliás, a obra é completamente oposta, mas gera um fanatismo que é absolutamente
ele cega, não é? Ele eu quero dizer que se a gente for pensar na liderança carismática, como o sociólogo alemão Max Weber falou, sim, o Bolsonaro é um líder carismático. Nessa, não é? O Bolsonaro é um líder carismático. Obviamente, eu questiono de A a Z, obviamente. Mas eu não estou aqui... 3 vezes, da A a Z 3 vezes. Ele estabelece uma relação pessoal, carismática e afetiva com quem o segue. Isso acontece com o Lula. O Lula tem uma obra, é claro, ele é o líder, o estadista mais importante da história brasileira, junto com Vargas, e o Lula ajudou a mudar muito a configuração para melhor do Brasil, mas ele sabe, o Lula vai falecer algum dia. Como é que fica? Sim. Essa que é a questão. Essa é uma questão muito problemática para a centro-esquerda brasileira e para a esquerda brasileira. Né? Considerando que o PT no poder foi de esquerda. É uma longa discussão. Mas, de qualquer maneira, é um ponto aí importante. Agora, o senhor Putin é carismático, extremamente carismático. Ele aparece de peito nu para a festa da Epifania Ortodoxa. Ele cavalga, ele mata urso, ele faz às vezes de Dom Juan, ele está em todo lugar, ele conversa com as pessoas. Essa dimensão é uma dimensão que vem do stalinismo. Então, também a recuperação, em parte, do stalinismo pelo Putin diz respeito... Aliás, a história russa atual, ela é uma conciliação à la Dostoiévski e à la uma tentativa de aliar eslavofilia e ocidentalismo. Por quê? Vamos pensar. Quando eu morei na Rússia, União Soviética não, na Rússia, em 2008, não havia estátuas dos tsares. Havia estátuas do Lenin, não do tsar. Ao voltar para Moscou em 2017, 2018, eu vejo um monte de tsar do lado do Lenin. O que o Putin está fazendo? Ele está tentando reconciliar o irreconciliável da história da Rússia, dizendo que a União Soviética foi um capítulo da grande Rússia, como o tsarismo era, e que a Rússia precisa superar a fratura da guerra civil, que os partidários da União Soviética têm direito de ser, porque venceram o nazismo, porque fizeram suas vidas, inclusive o pai do Putin morreu na Batalha de São Petersburgo, no cerco a São Petersburgo, ele morreu lá. Putin nasceu em 52, mas o pai dele lutou na guerra e morreu depois ali, por lá lutou na guerra, morreu mais velho, mas lutou na guerra. Então, ele diz que a União Soviética não pode ser reduzida a autoritarismo, e ele está certo nisso. Existe muito autoritarismo, stalinismo, mas muitas construções fundamentais. Inclusive, não dá para imaginar estado de bem-estar social na Europa sem União Soviética. Isso é o medo dos capitalistas ocidentais, cedendo anéis para não perderem os dedos. E agora que a União Soviética acabou, o neoliberalismo está raspando o tacho, destruindo direitos sociais na Europa e no mundo inteiro. Isso é um ponto. E, por outro lado, ele quer reconciliar com o pessoal do tsarismo, o pessoal que quer as tradições russas, a monarquia e assim por diante. E, claro, que essa reconciliação histórica do Putin é para que a história culmine nele próprio, né? Para entender que agora ele é a síntese dessa história. Eu queria pegar até um título que você usou, baseado no crime e castigo. Nós estamos vivendo a era do crime sem castigo. Uhum. Nós temos genocídio, nós temos etnocídio, nós temos tudo acontecendo. E aí? Quem vai prestar contas à história? Como é que isso se dá? Isso tanto acontece na Rússia de Putin, como acontece no Brasil, como acontecia também na era de Dostoiévski, não é? Como é que a gente está sempre nesse ciclo? A gente sempre volta? A humanidade não evolui, não caminha, não amadurece? Olha, que momento nós estamos? Como se for linearmente, não. Mas olha que só. No meu canal do YouTube, uma vez veio um seguidor e ele falou, ele deve ter uns 50, 60 anos, e ele falou que quando era criança, tinha brinquedo de morte aos índios, que era brinquedo vindo dos Estados Unidos. Um brinquedo desse é inimaginável hoje. Isso é uma evolução humana. Não poder fazer um brinquedo genocida, apesar de haver genocídios e genocidas na contemporaneidade, é uma evolução. Não poder vomitar os horrores do racismo, da misoginia, da homofobia impunemente é uma característica de evolução, ao menos no debate público.
Então, isso são coisas formidáveis. Agora, qual a humanidade podendo acabar com a pobreza e a Pelo menos inanição? a gente acreditava, né, Vassoler, que a gente tinha chegado a esse ponto, mas a gente está vendo um retrocesso. Pois é, então, isso dá a dimensão de que a história não é linear. Esse pessoal, nós tivemos 13 anos de governos progressistas formidáveis no Brasil, e a elite brasileira, que não quer dividir nada, não aceita que tenha uma melhora para a população mais pobre, para a classe trabalhadora e desempregada, não é nem classe trabalhadora hoje, classe desempregada. Não querem dividir nada. Eles não aceitam que o Brasil, o Brasil com todas as suas etnias, profissões de fé, esteja na universidade. Eles não aceitam que o brasileiro possa optar. Não pode ser para todos. Pois é, e fizeram o quê? Fizeram um golpe de Estado. Deram um golpe de Estado, derrubaram a democracia. Agora a gente está com medo. A gente vê aí que tem a chance de o Lula retornar no que vem, mas dá medo do que o senhor que está no poder agora pode fazer aí. A gente tem que ficar pensando no que os militares vão fazer, como é que vai ser essa transição e tudo mais. Então, assim, eu acho que linearmente, a lição que a história nos traz é que não há uma evolução linear. Mas existem alguns ganhos, ao menos simbólicos, que não são pouca coisa, dado o grau de brutalidade e arbitrariedade da história humana, que começaram a se decantar no imaginário. Isso é importante. Tem um teórico do direito, um filósofo do direito brasileiro, chamado Lênin Streck, muito bom, um cara muito inteligente. Ele falou uma coisa interessante. Na história da China, uma civilização milenar, formidável, havia determinadas dinastias que amarravam os pés de crianças, de meninas, para eles não crescerem. Vocês imaginam, eu nem preciso falar o que é isso, né? Um dos maiores horrores que pode haver. E isso gerou tanta pressão internacional para que acabasse, mas tanta pressão, que uma hora acabou. Então eu acho que o concerto de redes sociais e esse concerto que a humanidade está apagando, está esquecendo dos direitos humanos, porque hoje nós sabemos. Nós sabemos do que vai dar o ódio étnico, o ódio nacional, a xenofobia, vai dar em câmara de gás. Hoje a gente sabe. Hoje a história sabe no que vai dar. A gente sabe onde vai dar. Exatamente a gente sabe. Genocídio. Então, esse consenso que é frágil, parece Sísifo rolando a pedra, né? Morro acima, sem nunca conseguir se livrar da pedra. Esse consenso, ele deixou marcas no imaginário, que estão sendo agora combatidas pela extrema-direita, mas que deixou algumas coisas muito importantes. O Xerxes, o líder persa, ele escorchava os derrotados, tirava a pele dos derrotados, fazia bandeira para tremular depois das batalhas. A Convenção de Genebra tentou estabelecer que, se houver guerra, que haja leis. Os nazistas pisaram em cima da Convenção de Genebra. A gente sabe disso. Só que depois isso gerou o clamor da vergonha que até hoje, injustamente, vários alemães têm que passar, que não tem nada a ver com o nazismo. Obviamente que a Alemanha não é idêntica ao nazismo, é claro. Aconteceu na Alemanha, mas existem alemães que têm profunda vergonha de ter acontecido isso no seu país. Mas então, eu acho que é uma disputa, Lorelei. É uma disputa. E esses valores foram se decantando. Uma humanidade que colonizou, que genocidou, que traz desigualdade, falar que homens e mulheres não são desiguais, isso é uma conquista. Falar que etnias diferentes não implica qualquer tipo de desigualdade, que todas as etnias são iguais no seu direito e as diferenças que há, isso não implica que haja desigualdade entre etnias, credos, isso é muito importante. Até meados do século XX, a homossexualidade era criminalizada na maioria dos países. Era um crime. Eu li um livro sobre a Revolução Cubana em que o Fidel, um revolucionário, falava que a homossexualidade era uma coisa antinatural. O que se falava da mulher, o que se colocava que a mulher era desigual em relação ao homem, não podia trabalhar. Então, olha, existem ganhos. Apesar da desigualdade, apesar do déficit de democracia, a gente pode debater, houve ganhos. Então, eu acho que se a gente olhar para o prisma total, o desespero atual, que é clamoroso, nós do Brasil, num regime fascista, neofascista agora, e a Europa, que vendo várias forças de direita, esse Trump lamentável podendo voltar ao poder nos Estados Unidos, o Orbán aqui na Hungria, a Polônia de extrema-direita, o senhor Vladimir Putin lá, o movimento nacionalista na Ucrânia,
que bebeu no neonazismo, e a gente pode analisar por que eles fizeram isso, mas isso é muito lamentável. Mas, por outro lado, existem forças em disputa. O problema é que, desde o fim da União Soviética, a esquerda é uma esquerda administradora das crises do capitalismo. Não tem horizonte na esquerda, nesse momento, e desde 91, de superação do capitalismo, né? Eu agora voltava um pouco se isso não é, em grande parte, devido a um certo messianismo da esquerda. No fundo, aquilo que uma certa esquerda, e eu estou a falar inclusive do stalinismo ou do maoísmo, uma certa esquerda marxista, aquilo que faz é substituir o Cristo Redentor messiânico pela classe operária também redentora da humanidade. E ainda não ultrapassou essa concepção da classe operária como redentora da humanidade. É que a percepção do marxismo em relação à classe operária, né, para pegar o manifesto, é a percepção de que os trabalhadores e trabalhadoras são a esmagadora maioria da humanidade e de que eles, na formulação tradicional do marxismo, eles eram os produtores da riqueza e que, por isso, se tomassem o poder, se chegassem ao poder como classe operária no poder, porque na União Soviética você teve ex-operários no poder, o que não significa que a classe operária estava no poder. O soviético da União Soviética era nominal, porque os soviéticos não tinham poder, foram suprimidos. Logo no começo da Revolução pelo Lenin. Então, era uma ditadura do Partido Comunista, do KGB e das Forças Armadas. E o núcleo era o Politburo, né, para colocar. Mas a formulação de que a maioria da humanidade deveria ter poder é uma das coisas mais emancipatórias que pode haver. Né? Que pensar que a humanidade, pensar que no Egito, ou pensar que em vários povos e civilizações, a igualdade, que era tida como antinatural, foi desconstruída a ponto de se imaginar, no começo do século XIX, que todas as pessoas são iguais e que a maioria da humanidade que produz riqueza tem que estar no poder, isso é uma das formulações mais revolucionárias que pode haver. Essa formulação está na base do cristianismo. Jesus Cristo era revolucionário. Ele era um revolucionário. Quando ele fala amar ao próximo como a ti mesmo, se é amor, não pode haver desigualdade. Porque se há desigualdade, como é que é amor? Né? Essa é uma formulação. E essa compreensão muitos tiveram. O Tolstói teve, o próprio Dostoiévski teve, a despeito de suas outras tendências contraditórias. Agora, o problema qual vem a ser? O problema vem a ser que a história, como o próprio Marx já dissera, ela não é feita nas condições que a gente gostaria que ela tivesse para acontecer. Eu gostaria que o Lula chegasse ao poder ano que vem e tivesse um Congresso com uma base amplíssima e forças armadas progressistas que não interferissem, para ele poder fazer um desenvolvimento brasileiro e acabar com a desigualdade e com a fome no Brasil como nunca. Mas eu sei que ele vai chegar ao poder enquanto... E que não houvesse interferência estrangeira para limitar a nossa situação. Não, quando daqui a 50 anos... Do Brasil daqui a 50 anos, né? quando os Estados Unidos mostrarem os documentos, né, se eles tiverem algum tipo de democracia, porque os Estados Unidos não são democracia, são uma plutocracia, né? Não tem democracia nenhuma ali. Né? Mas quando eles mostrarem os documentos do golpe de Estado, a gente vai ver como os Estados Unidos, mais uma vez, interferiram na política brasileira. Não tem a menor dúvida disso. A gente não tem a menor dúvida de que isso aconteceu. Então, assim... Quando eles quiseram ser parceiros do pré-sal e a Dilma não aceitou, pronto, ali já estava decretado o fim da Dilma, né? Deixa eu pegar só... Mas eu queria voltar, e agora estamos a aproximar-nos do fim, que já vamos... nós estamos abusando um pouquinho do Vassolé. Já estamos a roubar o que ele levantou, tira o som do seu telefone. Eu só estou aqui, gente, só estou colocando aqui o fio da bateria. Pronto, foi. Agora foi. Tá bem. Não queremos abusar de você, mas a gente não podia deixar. Não, que isso, não queria. Não estão abusando, não. É uma satisfação aqui conversar com você. Só vou terminar aquele ponto antes de passar a palavra para vocês. Então, importante. Como a história é feita nas condições reais e não ideais, não adianta a gente falar das contradições do stalinismo só com as coisas de dentro da Rússia. A gente tem que olhar o seguinte:
14 potências estrangeiras tentaram acabar com a Revolução Russa. Os Estados Unidos, a Inglaterra e a França podiam ter tirado o Hitler do poder. Podiam. Por que não tiraram? Porque queriam jogar o Hitler contra a União Soviética, coisa que acabou acontecendo. Só que o Stalin, muito inteligente, falou, eu vou jogar o Hitler contra vocês. E aí ele fez o tratado Ribbentrop-Molotov. Olha, é uma das coisas mais tristes para todo mundo que é progressista, porque quem quer ver uma aliança com a Alemanha nazista. Mas Nicolau Maquiavel subscreveria o pacto Ribbentrop-Molotov para falar o seguinte, porque o Stalin propôs, isso é histórico, tá, gente? Isso é histórico. Eu sou completamente anti-stalinista. Completamente. Mas o Stalin chegou para a Inglaterra e para a França e falou, vamos fazer um pacto e se a Alemanha nazista atacar vocês, a gente se une e a gente sufoca a Alemanha nazista. Mas o que a França e a Inglaterra queriam? Termina logo com a Revolução Russa. Acaba com a União Soviética. E o Stalin foi hábil para fazer esse pacto. Então, assim, a história da União Soviética envolve as contradições da sociedade russa, é verdade, mas envolve também o achaque. Aqui a Revolução Russa foi submetida desde o nascedouro pelas potências capitalistas ocidentais. Quando eu pego uma escada no metrô de Moscou, maravilhoso, quero muito voltar logo para lá, para Moscou, espero que não tenha guerra, obviamente. Quando eu pego uma escada no metrô de Moscou, nas estações centrais, eu demoro 2 minutos, vou repetir aqui, 2 minutos para chegar até o átrio da estação, é porque as estações do metrô central de Moscou foram construídas imaginando que elas poderiam servir como búnkeres para os ataques aéreos que viriam das potências ocidentais. Então, assim, a Revolução Cubana. Olha, a gente poderia conversar sobre a Revolução Cubana. Antes da pandemia, eu ia lecionar na Universidade de Havana. Eu fui lá. Inclusive, eu acho que eu trouxe uma Covid para o Brasil. Quando eu peguei Covid, eu acho que eu peguei até lá em Cuba, porque eu tive que voltar. E nada, pelo amor de Deus. Cuba não tem nada a ver com isso. Eu acabei pegando Covid como eu poderia pegar em qualquer outro lugar. Mas Cuba, com todas as limitações econômicas do país, que é um país muito mais pobre que o Brasil, você vai conversar com o povo cubano, o cubano médio, o nível de intelectualidade, de instrução, de educação, num país com todas as limitações econômicas que há e com as contradições sobre as quais a gente pode falar, eles revolucionaram de fato a sociedade. Isso significa que a Cuba só tem só características positivas, exemplares? Não. Mas é preciso entender. Vamos entender por que o americano médio é tão pouco instruído e por que o cubano médio recebe mais educação. Por que a época da União Soviética, o nível de leitura, de letramento, o número de PhDs, de doutores na União Soviética, era tão superior aos Estados Unidos. Isso significa que a União Soviética era só exemplar? A gente rompe com essa lógica dicotômica e a gente começa a perceber o seguinte: a nossa sociedade poderia ser muito mais inteligente, culta, instruída, educada, protegida, se o welfare state, se a social-democracia, pudesse disseminar para o mundo todo. O problema é que para haver social-democracia no capitalismo precisa ter terceiro mundo. Quando começaram a pilhar o pré-sal brasileiro, estatal norueguesa foi comprar a plataforma de petróleo do Brasil. A Noruega é um país que todo mundo queria ser. Todo mundo queria ser a Noruega. Mas então precisa ter o Brasil, né? Precisa ter lá para o Brasil para comprar o pré-sal brasileiro. Essa é a tragédia da contemporaneidade, desse capitalismo que não tem antítese hoje, né? E que cobra do Brasil a proteção das florestas e tal, mas... Aqui já devastaram todas, né? Mas há algo também que eu gostaria de falar consigo, voltando à Rússia, e eu estou-me a lembrar que já falámos aqui que quer Dostoiévski, quer Tolstói, devem muito à cultura ocidental. Aliás, é George Steiner que refere que Tolstói, quando foi encontrado na estação dos caminhos de ferro da Astrópolo, ele levava os irmãos Karamazov e os ensaios de Montaigne. Algo até contraditório. O poder E o próprio Dostoiévski, naquela lenda do Grande Inquisidor, foi beber à literatura ocidental, foi beber a Schiller, ao Dom Carlos de Schiller,
foi beber à literatura ocidental. E foi beber àqueles episódios trágicos da Inquisição no tempo de Filipe II. Ora, há uma ligação profunda entre, apesar de haver muita tendência eslavófila na Rússia, há uma ligação profunda da Rússia ao Ocidente, nomeadamente uma ligação cultural muito importante, que a Rússia não tem com a China. Que a gente... Não acha que é um erro enorme? A maior parte da Rússia não é europeia, é asiática. A Sibéria é asiática. A Rússia tem uma fronteira gigantesca com a China. A Rússia tem medo da China, inclusive, em várias questões territoriais. E a civilização chinesa, vamos dizer assim, a China é uma coisa impressionante. A senhora Inglaterra, no fim do século XIX, levou seus canhoneiros, seus bombardeiros, e falou para a China o seguinte: ou você abre os portos, ou a gente vai bombardear suas cidades. E foi vender ópio na China. Isso é a Inglaterra, coroa inglesa. E a Inglaterra fala que o Putin é assassino. Eu não entendo isso. Olha, pode até ser que o Estado russo esteja perseguindo jornalistas. Mas quem é a Inglaterra para falar alguma coisa disso? Pega o discurso do Churchill. O que o Winston Churchill falava sobre fazer na colônia inglesa. É uma coisa impressionante. O Churchill era admirador de Mussolini. E vejam o que ele falava de usar gás na Primeira Guerra e fazer com o pessoal das colônias. Então, assim, a China, ela era mais endógena. Era um império endógeno. Agora, o que a China está fazendo é ir na contramão do consenso de Washington. Tudo que o neoliberalismo, lá com sede em Washington, faz, a China vai na contramão. Nós vamos assistir, nessa vida aqui nossa, os senhores Estados Unidos ficando para trás, já está ficando, a gente está vendo isso. E a Europa aqui, a gente vai ver, aqui na Universidade do Minho, já se discute, né, colocar chinês na licenciatura e trazer essas discussões, porque a Europa ficou entre Rússia e Estados Unidos na Guerra Fria. Agora vai ficar entre China e Rússia. A pior coisa que os Estados Unidos poderiam fazer é criar uma aliança entre China e Rússia. A pior coisa que eles poderiam fazer. E a Europa vai ser parte da nova Rota da Seda, que envolve o maior bloco continental, o maior bloco territorial do planeta Terra, que vai lá de Beijing, pega toda a Ásia Central, pega a Europa do Leste, pode chegar com ferrovia até Lisboa. É uma coisa impressionante, né? Por que a Coronavac demorou aqui na Europa? A gente sabe que é pressão dos Estados Unidos. É óbvio que é pressão. Assim como a Sputnik não pode ser aceita aqui na União Europeia por pressão dos Estados Unidos. A gente sabe disso. Mas a OMC recebeu pressão da China. Pressão da China para ver a liberação. Então aí a gente coloca e a gente começa a ver essas disputas, né? Então, é uma questão muito séria. A Rússia é eurasiática. A ligação da Rússia com a Europa, ela dizia respeito com a ponta de lança do processo tecnológico militar. Uma vez que, aqui em Portugal, salvo engano, não tem o 5G. Me corrija se eu estiver enganado. No Brasil também não tem. Então, fazendo já tem 5G. Portugal já tem 5G. Ah, já tem? Já fizeram? E o 5G vem da onde? Dos Estados Unidos ou da China? Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Lá no Brasil está uma disputa. Só que a China já está fazendo 6G. Então, assim, é impossível a gente ignorar agora que o mundo vai ser sinófilo. Não vai, assim como foi americanófilo na segunda metade do século XX, ele vai passar a ser sinófilo, porque a ponta de lança tecnológica, militar, ela vai ser pendular. A gente está assistindo a essas disputas. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a Rússia, ela tentou hegemonizar com os Estados Unidos. Eu quero dizer uma coisa. O Brasil tem algumas das maiores instituições universitárias do mundo. Eu venho de uma delas, a Universidade de São Paulo, que é uma das maiores. A Universidade de São Paulo tem 100 mil alunos. 100 mil. Universidade pública. Né, para avisar os neoliberais que é uma universidade pública, né, lá no Brasil, e 100% pública, não tem taxa, não tem nenhuma taxa na Universidade de São Paulo. Do primeiro dia da minha graduação até o último dia do meu doutorado, eu não paguei uma taxa, são os impostos que mantêm a Universidade de São Paulo. O Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA,
produzia, ajudava a Infraero, que foi privatizada, a produzir aviões. Isso é tecnologia de ponta no Brasil. Nem preciso falar que o golpe de Estado vendeu a Embraer, está sucateando a Infraero, o Instituto. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer? A Rússia, o Stalin tem uma colocação que falou o seguinte, eu peguei a Rússia com arado, eu devolvi a Rússia com bomba atômica. A União Soviética foi o primeiro país a colocar primeiro o Sputnik ao redor do espaço, por isso que a Rússia, que foi a primeira a lançar a vacina, colocou esse nome no Sputnik, depois colocou o primeiro ser vivo, a cadelinha Laika, depois colocou o primeiro ser humano no espaço, o Gagarin. Isso é um feito. E a primeira cosmonauta. E a primeira mulher também. Ou seja, isso é admirável, sob qualquer ponto de vista. O Brasil poderia ter feito isso. Poderia. E outra coisa que a Rússia fez primeiro foi voltar. Ela não precisava amerrissar, né? Ela não precisava ir para o mar. A cápsula não caía no mar, ela voltava à base. É impressionante. Agora eu quero dizer uma coisa aqui dessa questão da ligação com o Aliás, tem uma anedota que contam que enquanto os americanos gastavam milhões para desenvolver uma caneta que escrevesse no espaço, os russos resolveram isso facilmente, levaram lápis. Mas aí a gente pode pensar o seguinte, Lorelei, devia ter alguma empresa ali que ia se beneficiar com captura de orçamento público para desenvolver a caneta. Você pode ter certeza. O que vai por trás disso, a gente já imagina. Não é? Assim, eu morei lá nos Estados Unidos, eu tenho muito elogio à sociedade americana. Eu não tenho só crítica aos Estados Unidos. Eu tenho crítica ao Deep State, ao Estado profundo, ao Departamento de Estado. Agora, a população dos Estados Unidos... Exato. A população dos Estados Unidos merece meu respeito, meu elogio no que há de muito importante lá. Agora, o que eu posso dizer é o seguinte... Aqui em Portugal, e também essa questão de o país ser muito dependente do turismo, eu felizmente vejo uma preservação muito grande do patrimônio histórico em Portugal. Algumas cidades me deixaram um pouquinho, poucas, me deixaram desapontado, mas a maioria tem uma preservação. Cidade do Porto, onde vocês estão, aqui Braga, cidades maravilhosas, lindíssimas. Agora, eu estive na Espanha, em Madrid, há pouco tempo, há 6 meses, e cadê as tavernas? Estão lá. Mas cada vez mais confinadas em face desses restaurantes neoliberais, com cardápio de plástico, com luz toda alva ali. Essas características do que era a ideia de Europa, para falar com o George Steiner, que escreveu um belíssimo ensaio sobre isso, elas estão se esboroando em face dessa americanização, ocidentalização, que é a americanização do mundo. Moscou também está passando por isso. Mesmo vendo essa tensão entre Rússia e Estados Unidos, com as sanções, eu vi muito a Rússia americanizada. Então, essa é uma questão para a gente pensar. Eu vi poucas livrarias em comparação com o que eu tinha visto em Portugal em 2012 e 2013, quando foi a primeira vez que eu vim para cá. Então, a gente sabe que a cultura do livro está caindo, o Tratado de Bolonha diminuiu o tempo da graduação para 3 anos. Onde já se viu uma graduação com 3 anos? E a pessoa sair com mestrado em 5? Isso é a falência do sistema universitário, principalmente nas humanidades. Eu levei 5 anos de graduação, 3 de mestrado, 4 de doutorado. Esse é um tempo para a formação de um intelecto mais emancipado. E a gente vê essas tendências. Por quê? Porque as humanidades sofrem uma crise lancinante, o capitalismo não precisa delas, não precisam tanto no sentido mercadológico, quanto no sentido de crítica ao sistema que, obviamente, de forma majoritária, vem dos centros humanísticos das universidades ao redor do mundo. Então, essa é a tensão. A ideia de Europa era uma ideia que, ao mesmo tempo que envolveu imperialismo, colonização, e obviamente que a gente rechaça isso, envolvia uma tradição humanista, emancipatória, que legou valores para a humanidade como um todo, nessa disseminação do poderio e da tecnologia aqui centradas no Ocidente. Eu costumo dizer, a Europa de Hobbes é também a Europa de Montaigne. Pois é, mas a questão é que a Europa do Montaigne, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, é mais um museu de arqueologia do que o presente. É muito triste isso. Eu falo isso com uma tristeza enorme, porque o meu bisavô saiu desse continente e foi lá para o Brasil da Itália. Era um camponês pobre que foi lá para o Brasil tentando, com a Itália destroçada, com as muitas guerras do século XIX, e ele foi para lá para tentar fazer a vida dele. Né? Coitado, foi pobre a vida inteira lá no Brasil, mas saiu saiu desse continente.
A formação europeia, a humanidade, a literatura, a filosofia europeia são fundamentais para qualquer estudo de humanidades. Não só, a africana também, a asiática também, a cosmologia indígena lá dos povos ameríndios também. Mas o que eu vejo hoje, infelizmente, aqui na Europa, é uma perda dessa tradição para um tipo de perda de padrão humanístico, de leitura. Eu vejo cada vez mais a Europa parecida com Chicago. E olha que isso é uma crítica lancinante que eu estou fazendo, porque eu percebo. Eu morei lá 2 anos, quer dizer, as pessoas não leem. E você tem cada vez mais aquelas lojas de departamento, aqueles shopping centers, aquelas ruas de lojas e tal. Cadê a Europa do Montaigne? A Europa do Montaigne, que eu admiro muito, né? Inclusive porque o Montaigne tem toda a voz, a alteridade dos povos que estavam recebendo as colonizações nos seus ensaios, então um humanista fenomenal. Essa Europa está perdendo sob o punho aí de uma disseminação do pós-Segunda Guerra. A gente sabe que do pós-Segunda Guerra a Europa Ocidental é enclave dos Estados Unidos. A gente sabe disso. Né? Isso aqui se reconstruiu com dinheiro dos Estados Unidos. Peço desculpa. É por isso que eu entendo que, de certo modo, a Europa tinha muito interesse em ter uma relação pacífica com a Rússia, e a Europa dificilmente seria uma colónia da Rússia, como de certo modo é dos Estados Unidos, porque a Europa é muito mais rica e muito mais populosa do que a Rússia. É diversa. Tem o dobro, mais do dobro da população da Rússia, e muito mais rica, incrivelmente mais rica do que a Rússia também. Pô, se a gente for pensar, portanto, pode pensar da seguinte forma. Uma ligação provavelmente entre iguais, de certo modo, entre iguais que se respeitavam, enquanto que relativamente aos Estados Unidos já não é assim. Os Estados Unidos... é a seguinte, como a gente sabe o que aconteceu depois da Segunda Guerra, como a gente tem o resultado do que aconteceu depois da Segunda Guerra, a gente pode falar que a parceria com os Estados Unidos estava dada. Gente, só para colocar um dado, a democracia cristã, que é a direita tradicional da Europa, a plataforma mínima depois da Segunda Guerra da democracia cristã, da direita europeia, era a reforma agrária. Só para você ver como o mundo estava esquerdizado e a União Soviética estava no ápice da sua influência mundial. A União Soviética derrotou o nazismo. Quando eu vejo que os Estados Unidos derrotaram o nazismo, eu não sei se eu vomito, não sei se eu choro, porque é uma falsidade, uma deturpação da história que eu não consigo imaginar. Quem chegou a Berlim, quem derrotou a humanidade, quem livrou a humanidade do nazismo, foram os soviéticos. Ah, mas tinha o pacto que os americanos mandavam lá. Mas quem morreu? Quem perdeu 27 milhões de vidas? Foram os soviéticos. Eles derrotaram. E depois da Segunda Guerra, a Itália quase foi comunizada, a Grécia, e os países aqui estavam tremendo na base. Estavam tremendo na base. O Plano Marshall foi a saída encontrada para os Estados Unidos para não comunizar a Europa inteira. O Exército Vermelho ia estacionar as tropas aqui na Península Ibérica. Ia chegar até aqui. Vale frisar que depois, em 49, a China, o país mais populoso do mundo, virou comunista, teve a guerra na Coreia, o mundo estava aberto, estava em disputa. Os valores estavam em disputa. Né? Então, assim, o que a gente vê é o seguinte, até a Segunda Guerra Mundial, a influência cultural a partir da Europa era francófila. E devo dizer a vocês que, olha, se for para colocar shopping center dos Estados Unidos, influência francófila, eu não preciso falar muito o que eu prefiro, né? Eu não preciso dizer muito o que eu prefiro. Eu prefiro o Montaigne, o senhor Montaigne, né? Mas, assim, isso acabou depois. Claro, estamos juntos. Exatamente. Os Estados Unidos mudaram essa balança, mudaram essa lógica. Então, assim, é difícil você derrubar de todo. Quando eu vou para Lisboa, eu me sinto afagado. Quando eu vou para o Porto, mesmo aqui em Braga, eu me sinto afagado com a beleza dos prédios, das igrejas. Eu não fico vendo prédio espelhado, narcísico, aqueles falos dos Estados Unidos que estão lá em São Paulo. Isso é horrível, horroroso. Mas, assim, eu sei que, mesmo vendo a história, a juventude lê menos. A juventude não está se conectando com a tradição do Montaigne. Ela tem na palma da mão a possibilidade de saber quem é o Montaigne imediatamente. Mas ler o Montaigne, estou falando da juventude europeia. Como é que estão os cursos as universidades, os cursos de letras, ciências sociais, filosofia aqui na Europa? A gente sabe que são pouco procurados. Isso é uma questão mundial. Né? E mesmo no país... É uma interrogação, só tecnicistas. É uma interrogação enorme. E dizia um grande cientista português, grande
pintor, grande filósofo, que era o Abel Salazar. Ele dizia que era um médico, cientista, médico. Ele dizia que quem sabe só de medicina, nem de medicina sabe. E está-se a perder isso. É importante, é uma reflexão que eu gostaria de fazer num próximo programa consigo. Este programa já vai longo, foi fantástico estar consigo. Nós queremos voltar a conversar consigo. Claro. Mas eu posso só pedir uma coisinha? Claro, claro. Você pode, só para fechar, para a gente voltar ao tema, amarrar as semelhanças do mundo da Rússia de Dostoiévski para o momento que nós estamos vivendo agora. Nós estamos caminhando de novo para o individualismo. O que está acontecendo? Nós somos o homem ridículo, afinal? Olha, o mundo do Dostoiévski era um mundo muito menos integrado econômica e politicamente do que o nosso mundo atual. Essa dimensão de fazer autarquia dos países, para mim, só tem um nome: os Estados Unidos. Quando o Boaventura de Souza Santos, que é um grande intelectual português, ali salvo engano, da Universidade de Coimbra, né, o sociólogo, ele lê os relatórios da CIA, e os relatórios da CIA são feitos por pessoas intelectualmente muito capacitadas. Eu posso discordar delas de A a Z, mas são relatórios muito lúcidos. E eles sabem que eles não vão conseguir barrar a China. Só que o que é essa dimensão autárquica? Para os Estados Unidos, ela diz respeito ao seguinte: nós precisamos barrar a possibilidade de a China ter acesso à tecnologia ocidental, americana. Que as empresas dos Estados Unidos não comercializem, não explorem trabalho chinês, e que a China que eles tentem barrar o processo de apropriação da tecnologia que já está sendo desenvolvida na China. É por isso que eles querem fechar. Então, basicamente, é o seguinte: esses golpes na América Latina, inclusive do Brasil, acabando com direitos trabalhistas, é o seguinte: tem teorias interessantes dando conta do seguinte: as empresas dos Estados Unidos, com sede nos Estados Unidos, podem ser obrigadas pelo establishment, pelo deep state dos Estados Unidos, a se transferirem para quintais estadunidenses tradicionais saindo da China. E a gente pode assistir a uma cisão completa, que seria um contrassenso, porque a China é detentora de título da dívida pública dos Estados Unidos. Porque falar isso, uma coisa é a União Soviética... 15% da riqueza americana, 15% da riqueza americana, há quem diga mais, mas pelo menos 15% da riqueza americana está nas mãos da China. Exato, exato. A União Soviética foi tratada pelos Estados Unidos. Isso é outro fator para a gente analisar a derrocada da União Soviética. Ela estava isolada. Ela realmente não tinha acesso a uma série de benesses do mercado mundial. Isso é papel dos Estados Unidos. Os países da cortina de ferro, de modo geral, não é? Exato, exato. Agora, antes da queda do muro. Agora, isso faz com que, olhando para isso, o nosso mundo é muito diferente. A integração econômica, a integração política e esses consensos. Que é isso? Dizer no século XIX, do Marquês de Gobineau, aquele odioso pai das teorias do racismo moderno, esse canalha, dizer que não há diferença entre a população negra, a população branca, a população da Índia, que não há diferença alguma no sentido da desigualdade. Todos somos iguais. As diferenças que há não são desigualdades, são diferenças, né? Isso é uma revolução. No século XIX não se pensava assim. Se pensava que toda a civilização tinha como cume a civilização europeia. E a gente sabe no que vai dar isso. Câmara de gás. Isso vai dar em câmara de gás. A gente já sabe no que isso vai dar. Então, isso é um ganho. Então, essa mentalidade mudou. Infelizmente, o Dostoiévski, que era um homem para além do seu tempo, em determinadas medidas, como eu falei, estava adstrito a seu tempo também. Então, essa era uma questão ali para colocar. Agora, se as grandes corporações... E agora tem um filósofo tunisiano, agora me foge o nome dele, mas que está radicado numa universidade do Canadá. Ele fala um termo interessante, que a gente não mencionou aqui, mas que é interessante. Os estados plataforma. Essas novas empresas de tecnologia, não preciso nem dizer o nome, vocês sabem quais são, elas têm um poder... elas têm um poder que nem Stalin sonhava em ter um poder autoritário, como tem
o atual capitalismo high-tech de acabar com a dimensão de privacidade. A privacidade, que foi um valor emancipatório para a formação da burguesia na Revolução Francesa, contra o poder discricionário da monarquia absoluta, a privacidade hoje não existe. A gente sabe que tudo que a gente faz é rastreado. E quem acha que pode viver offline, tá, sei lá, acredita em Branca de Neve, porque realmente não existe mais isso. Então, assim, o mundo é muito diferente. As contradições, as questões permanecem, porque nós poderíamos ter a humanidade sem inanição, toda com habitação, com os parâmetros de dignidade. Não com o padrão de consumo do cidadão médio dos Estados Unidos. Com certeza não. Né? Mas para isso acontecer, o capitalismo tem que ser posto em xeque. Tem que ter democracia social. Ah, Vassolé, mas nos moldes do socialismo real, não abraço essa ideia. Tá? Eu não abraço, sou um cara de esquerda, mas não abraço essa ideia. Eu vejo as contradições lancinantes do socialismo real. Então, essas são as questões aí que a gente vê. Com um nível de debate intelectual muito pior do que do século XIX. Muito pior. O nível é muito inferior. A disseminação de informação é muito importante, mas a disseminação de formação é ruim. Eu tive acesso ao estudo. A qualidade dessa informação é que deixa a desejar, não é? É muito As triste. pessoas agora elas estão ligadas à máquina, mas elas não se preparam para lidar individualmente. A gente está quase que... Posso falar como professor universitário, mas eu tive acesso a estudos dos últimos 30 anos no primeiro mundo. Ou seja, não estou falando do Brasil com a desigualdade radical a que a elite brasileira condena a população. Países da Escandinávia que tem patamar de leitura, a restrição vocabular dos estudantes é clamorosa. Que leem cada vez menos. E a leitura, que forma um complexo de poder de abstração, muito mais do que a imagem, que dociliza a passiva, ela acaba... Como é que a gente pode entender no primeiro mundo uma Suécia negacionista, sem lockdown? Como é que a gente pode entender isso? A gente está vendo o embotamento da cognição. Eu sempre tive respeito pela Suécia. Suécia é um país de social-democracia. Perdi o respeito. Não pela população sueca, mas pelo governo atual da Suécia. Meu Deus do céu. Então, quer dizer, o que faltou na educação de um sueco médio? Nada. Mas agora a gente está entendendo como é que a cognição está sendo embotada. Eu não estou falando do Brasil, com todos os seus problemas de desigualdade. Estou falando de um país como a Suécia. Na Suécia tem coitado do Brasil nesse momento. Está afadado ao obscurantismo total, não é realmente a volta da Idade Média. E é curioso, porque assim, essa volta da Idade Média é interessante a gente pensar, porque assim, existem partes do mundo que não são mais exploráveis pelo capitalismo. Por isso a gente vai falar de volta para a Idade Média, porque estão relegadas. Vai haver muitas partes. Eu temo pela mexicanização, com todo respeito ao nosso querido México, de vastas frações, não só do Brasil, como do mundo. O que essas populações vão fazer? No México, você tem o norte do país, que é um narco-estado. O Estado mexicano não manda no norte do país. Então você tem frações da classe média cooptadas pelo tráfico de drogas para fazer serviço de inteligência para o tráfico de drogas. A Lorelei sabe que o estado do Rio de Janeiro no Brasil, boa parte dele não pertence mais ao Estado brasileiro. Né? E se o atual governo não sair, a gente sabe que isso vai acontecer, que vai acontecer com o Brasil, porque inclusive está mancomunado com isso. Então, essas populações vão estar atreladas a crime, não vão gerar emprego, não vão ter emprego, não vão participar da economia ultratecnológica do mundo. Um Brasil retornando à condição de produtor pura e simplesmente de commodity, a população não vai morrer simplesmente de fome. Vai aderir a quê? Então aí é que a gente vê, né? Então as contradições são lancinantes. São contradições terminais. Quem compara o momento atual com o momento apocalíptico não fala, a meu ver, de forma despropositada, não. É verdade. Mas a gente já avançou bastante no tempo. Eu queria imensamente te agradecer pela sua disponibilidade, por estar aqui conosco, por conversar com a gente, te convidar para uma próxima, se você tiver interesse, porque é sempre muito interessante. E tem muito pano para manga, não é? Eu anotei várias coisas que nem abordei. Então, a gente vai indo. A Rádio Transformas e a Revista em Comunidade esperam-no novamente. Tem uma enorme divulgação já no Brasil, para além de Portugal, obviamente, tem uma divulgação enorme no Brasil. Esperam-no novamente para falarmos de outros temas. Nós abordamos
genericamente a Rússia, desde Dostoiévski aos tempos atuais, mas saltamos também para o Brasil, para o mundo atual, para as relações globais com a China, com os Estados Unidos. Falámos lateralmente disso. Lateralmente, mas com bastante profundidade, com bastante saber que você demonstrou. Gostaríamos de, no futuro, voltar a esta conversa, que é extremamente interessante, e é lembrar que, afinal de contas, eu gostaria, por exemplo, de falar também dos Estados Unidos e lembrar que no século XIX, para mim, os grandes romances do século XIX são, sem dúvida nenhuma, o Guerra e Paz, Ana Karenina, do Tolstói, O Idiota e Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski, e também Moby Dick, de Herman Melville. Mas eu quero fechar gastando o meu russo. Большое спасибо, здравствуйте e до свидания. Em Foque. A lusofonia em foco.